Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, o divino amigo, concedendo-nos tranquilidade e paz. Na lousa do coração, cujo giz é o sentimento, cujo escrevente é o espírito, eu vi num deslumbramento um lindo nome gravado, de 4 letras formada e irradiando esplendor. Uma palavra que encerra toda a beleza da terra. Essa palavra era amor. A mim mesmo perguntei, estupefato que estava: quem me trouxe aquela lousa? Quem pôs o que ali se achava? Foste tu, uma voz me diz, e tu mesmo tens o giz que essa palavra escreveu. O que aí está escrito e que te parece um mito é um simples produto teu. O poeta José Soares Cardoso, autor do poema do qual retiramos um pequeno trecho, faz uma alusão muito sugestiva e muito interessante a respeito desse sentimento que é tão falado, tão decantado, e que, no entanto, é tão pouco compreendido e absolutamente nunca sentido. Parece uma afirmativa meio taxativa e meio dura dizer que o amor nunca foi sentido. Mas, na realidade, estamos ainda muito distantes de entendermos o que seja o amor. Por essa razão, nós fragmentamos esse sentimento e criamos, para uma adaptação melhor, vários segmentos para uma mesma coisa. Amor maternal, amor filial, amor paternal, amor isso, amor aquilo, amor dida, mortadela, essas coisas todas. Então nós vamos dividindo a coisa, porque na realidade nós não sabemos exatamente o que seja o amor. Então quando o poeta diz, que na lousa do coração, de repente ele viu escrito a palavra amor. Então ele pergunta: quem me trouxe aquela lousa? Quem pôs o que ali se achava? Exatamente o amor que estava escrito na lousa do coração. E a resposta de alguém: foste tu. E tu mesmo tens o giz que essa palavra escreveu. É algo a se pensar, é algo a se raciocinar. Como é que podemos colocar o amor no coração? É um questionamento que vai muito longe se a gente começar a fazer. Exatamente porque, como já dissemos antes, estamos muito distantes de entendermos o que seja o amor. Porque nos falta as virtudes que são necessárias para compor o amor. O amor é o somatório de todas as virtudes que vamos angariando, que vamos conquistando ao longo do tempo. À medida que nos tornamos pacientes, tolerantes, amáveis, gentis, caridosos, carinhosos, nós vamos começando a construir dentro de nós esse sentimento que é poderosíssimo. Tanto é complicado a conquista do amor que Francisco de Assis é considerado a mais bela expressão de amor que já passou pela face da terra. Expressão do amor. Ele não diz que ele é o amor, diz que ele é a mais bela expressão de amor que já passou pela terra. Então nós vamos observar que a coisa não é tão simples. Quando, portanto, nós utilizamos a palavra e enfatizamos, dizendo eu
amo você, eu te amo, I love you, je t'aime, etc., utilizando qualquer tipo de idioma que desejarmos, isso é alguma coisa ainda não verdadeira. Ainda porque vamos conquistar, vamos chegar a esse ponto de realmente um dia amar alguém. Para começarmos a trajetória, vamos pensar logo no primeiro sentido de amor, que seria mais fácil para a criatura conseguir. O amor a si mesmo. Eu me amar. Tu te amares. Ele se amar. Seria o primeiro passo. Eu começar a gostar de mim. Alguém pode dizer assim, mas eu me gosto muito. Será? Vamos observar que nós estamos muito distantes ainda desse amor a nós mesmos, pelas agressões que fazemos ao nosso corpo físico e ao corpo espiritual igualmente. Essas agressões que a gente pode configurar como sendo a ira, o ciúme, a agressividade, a insatisfação, a amargura, todas essas doenças que vamos colocando no sacrário do coração, representando as agressões que são feitas à criatura por desamor. Porque o dia que eu me amar realmente, eu não vou mais guardar nenhum tipo de ressentimento. Porque a lógica vai me dizer que ressentimento é uma coisa ilógica, antinatural. É uma coisa que racionalmente eu deveria rejeitar. Porque ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por uma decepção muito grande. No entanto, ressentimento o que é? Ressentir alguma coisa. Sentir duas vezes a mesma coisa não é lógico, não é racional. Então, quando nós passamos por um momento desagradável, o lógico será que a gente afaste esse momento e nos esqueçamos dele para sempre. No entanto, não é isso que a gente faz. Estamos sempre recordando as amarguras passadas, ressentindo o mesmo problema, a mesma dor, a mesma angústia, e chorando às vezes 2, 3, 4, 5 vezes por uma mesma coisa. É lógico isso? Não é lógico. Precisamos encontrar, portanto, uma razão para nos amar, uma razão para que eu goste de mim, uma razão para que eu viva feliz, porque é esse o sonho de todas as criaturas, viver feliz. É essa a nossa esperança, e é para isso que temos que lutar. Viktor Frankl, grande psicólogo, professor universitário, estava acostumado a entrar na sua sala de aula e tomar assento na sua mesa e dar a sua aula de psicologia. Ele gostava, enquanto falava, de olhar as pessoas, os alunos que ali estavam sentados. Dava-lhe prazer as expressões atentas daqueles alunos, ainda no tempo que os alunos eram atentos. Então ele, olhando aqueles rostos jovens ainda, ele se animava, se empolgava e procurava dar o melhor de si. E isso acontecia anos após anos. Até um dia que ele entrou na sua sala de aula, sentou-se, começou a dar a aula, mas sentiu alguma coisa estranha, alguma coisa que não estava bem, estava faltando alguma coisa para que ele se completasse como ocorria normalmente.
E ele deu uma passada de olho pela sala e percebeu que havia uma cadeira vazia. Ele tentou se recordar quem é que se sentava naquela cadeira. Não conseguiu exatamente, recordou-se que era uma jovem, mas não tinha percepção clara do seu rosto. E então ele perguntou: está faltando alguém aqui? E aí um outro aluno disse assim: é verdade, professor. Uma jovem que disse o nome, declinou o nome da jovem e tal. E ele então rememorou o rosto da jovem. E ele disse: e por que ela está faltando hoje? E o aluno disse a ele: o senhor não sabe? Ela se suicidou. Aquilo foi um choque tão grande para o professor. Ele falou assim: meu Deus, mas eu sou psicólogo. Eu trabalho com a alma humana. Eu trabalho a mente da criatura. Como é que eu não percebi que aquela jovem estava com problemas? Como é que eu fui tão nécio, tão cego? E como é que eu posso me titular como psicólogo se eu não sou capaz de analisar os sentimentos de criaturas que convivem diariamente comigo? E durante um tempo de reflexão, ele ficou olhando o rosto de cada um dos seus alunos e fotografou-os na sua mente. A partir de agora, disse ele, eu vou conhecer cada um dos meus discípulos. Eu vou me aprofundar na alma deles. Eu vou dar algo além das informações que eu tenho nos livros. Eu vou dar alguma coisa de mim para eles. E mudou totalmente a sua técnica de ensinar e de conviver com os seus discípulos. Dificilmente dava aula nas salas de aula. Costumava sair para o pátio, debaixo de uma árvore, à beira do lago, no gramado. Ele sentava os alunos e ali conversava com eles a respeito das suas lições. E fez uma descoberta que para ele foi muito triste. Falta à nossa juventude uma razão para viver. Eles não têm uma motivação para estar vivo e por essa razão assacam contra a própria vida. E ele descobriu que o índice de suicídio na juventude era alguma coisa muito triste para a sociedade humana e muito infeliz para a sociedade familiar. Isso foi uma descoberta feita por ele. Mas hoje, quando os índices de suicídio são apresentados, é para assombrar a criatura humana, porque já não são apenas os jovens que se suicidam. Hoje, o índice de suicídio de crianças é alguma coisa assustador. Realmente, é para se perguntar onde anda a família. O que está acontecendo com a família? É para se perguntar: papai, onde você está? Papai, o que você está fazendo dos seus filhos? É para se indagar: mãe, o que aconteceu com essa palavra no seu coração? O que é que significa mãe para você? Se esse referencial está desaparecendo na alma das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, qual o seu objetivo na vida? E nós observamos que a loucura está se instalando na mente das criaturas. A última capa da revista Quem, eu estava olhando na banca de jornal no aeroporto agora, está lá estampada, parece uma senhora, já senhora, sim, mais de 50 anos,
toda plastificada. E o título: há 2 anos não faço sexo. Que coisa, não é? Que coisa interessante que é isso. E como atrai. Quando eu li o título, eu fiquei ali do lado da banca para ver quantas pessoas compravam a revista. E olha, a revista saía, que era uma beleza. Foi saindo, um comprava, outro comprava. É interessante saber a notícia que aquela senhora que está ali não faz sexo há 2 anos. Que coisa, não é? É para se estabelecer. Uma manchete muito importante, pode até botar aqui ali no quadro de aviso. Isso é uma coisa muito interessante. A loucura das pessoas. Hoje não há nada que seja secreto, que seja da criatura. E aí, as razões para viver vão desaparecendo. A situação é calamitosa. Desencarnou agora o Clodovil. Esse homem me assombrou muitas vezes. Ele era desabrido, desagradável às vezes, mas tinha colocações impressionantes. Impressionantes. Foram procurá-lo para que ele presidisse o movimento gay no Brasil. Ia ser feito um grande movimento e desejavam que ele fosse o líder daquele movimento. A resposta que ele deu foi lapidar. Por que eu vou entrar num movimento como esse? Eu sou gay, realmente. Mas se eu não faço disso uma bandeira, eu não estou feliz porque sou. E nem acho isso importante, e nem acho que eu deva sair por aí dizendo: isto em mim é uma mancha, é uma pecha desagradável, que eu escondi da minha mãe até os seus últimos dias. Se fosse uma coisa muito boa, muito linda, eu sairia cantando em prosa e versos e teria dito à minha mãe. Se eu escondi da minha mãe, é porque isso me dói. Então esse movimento é alguma coisa desagradável, é alguma coisa que não tem nada a ver com o ser humano. Clodovil. E agora, como não tem nenhuma família, ninguém, ele deixou no testamento o seu desejo de que fosse feita uma fundação com o nome da sua mãe. E essa fundação atendesse meninas, jovens, eu acho isso tão notável. Justo ele que falou tanto mal das mulheres, chamando-as de feias, de isso, de mal vestidas, etc., deixou em testamento o seu dinheiro para que fossem atendidas essas jovens desencaminhadas, perdidas. O que ele não sabe é que é uma quantidade gigantesca de meninas nessas condições. O que é que está faltando? Para que a gente tenha jovens comportadas, para que a gente tenha jovens, a gente nem pede que elas sejam freiras, mas que pelo menos não escandalize. Está faltando você, mamãe, dentro de casa. Está faltando você, papai, com mais responsabilidade. Você que enche as suas gavetas de Viagra para enlouquecer um pouco mais, indo além das conjunturas fisiológicas. Você precisa respeitar um pouco mais o seu corpo. Você precisa amar-se. E já que o corpo físico está deixando a desejar no que diz respeito à sua virilidade,
comece a pensar no seu corpo espiritual também. E comece a arejar a mente. E volte-se para as responsabilidades que você assumiu o dia que levou uma jovem para a sua casa e a tornou mãe de seus filhos. Uma razão para viver. Meu Deus, a gente tem uma quantidade enorme e hoje, mais do que sempre, a quantidade se multiplica. Exatamente porque a cada passo nós vemos a degeneração da sociedade humana. Hoje uma criança mata com a frieza de um homem louco. Hoje um filho agride o seu pai e a sua mãe com uma dureza que a gente não pode entender num coração tão jovem. Nós estávamos num lar de velhinhos e havia uma festa. Depois daquela festa, daquelas apresentações artísticas, nós iríamos fazer uma palestra. E me chamou a atenção um velhinho, lindo. O rosto não tinha mais onde ficar enrugado. E quando ele sorria, tinha um dentinho só na boca. Tinha voltado a ser um bebê. Mas os olhos eram verdes, olhos lindos, brilhantes. E ele declamava dizendo assim: oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores. E ele ia dizendo o poema que nós também já memorizamos, íamos acompanhando a acuidade cerebral daquele homem, já tão velhinho. E quando ele terminou, ele sorria e o povo aplaudiu. Ele ia descendo as escadas, eu fui, dei a mão a ele, ele desceu e se sentou do meu lado. E eu perguntei: o senhor realmente sente o que o senhor disse no poema? E ele disse: saudade da minha infância? Eu disse: é, sim, senhor. Ele: sinto, sim. Eu sinto saudade da minha infância. E eu disse: que bom. E me deu uma tristeza aqui dentro, porque haviam muitas crianças ali naquela festa dos velhinhos, e eu fiquei olhando para elas e fiquei pensando com os meus botões: será que daqui a 60, 70 anos, essas crianças poderão dizer também: oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida? Será? A gente pensa nessa quantidade enorme de crianças presas em gaiolas, afastada de seus pais, afastada de tudo que é importante para a infância, e a gente se pergunta. Mas depois, numa outra oportunidade, tivemos a chance de conversar, porque eu queria saber a sua história, eu sou muito curiosa, gosto de estar sabendo da história dos outros para depois contar. E ele então contou a sua história, e vale a pena, porque é verídico, é verdadeiro. Vale a pena que vocês conheçam também. Ele começou a contar sorrindo e rejuvenescendo naquelas lembranças e naquele sorriso. Os meus pais viviam numa fazendinha pequenina, um sítiozinho. Papai vivia para a mamãe e vice-versa. Eu cheguei para eles já quando a idade estava um tanto e quanto avançada. Mamãe já acreditava que nunca mais teria filhos quando eu cheguei. E fiquei sendo a joia mais rara ali dentro daquele sítio. Papai trabalhava por mim e mamãe se desdobrava para que eu fosse feliz. Muito cedo comecei a ajudar papai nas terras e eu era tão feliz. No coração daquelas duas criaturas, eu era um anjo. Eles acreditavam assim. E eu vivia naquela casa como um anjo realmente. O tempo foi passando e um dia
Já eu com 12 anos, papai foi embora. Foi trabalhar nas terras e não voltou mais. Foi um choque tão grande. Foi muito triste. Mas a vida tinha que continuar. E eu ainda tinha aquele anjo bom ao meu lado, que era a mamãe. Até o dia que, voltando do trabalho na roça, eu a encontrei caída ao lado do fogão. Foi embora. E eu fiquei sozinho. 15 anos. Ignorante. Trabalhando na roça. Comecei a lutar. Lutar com todas as minhas forças, cuidando daquela terra que foi o amor do meu pai. Fiquei ali, o tempo foi passando, até que um dia alguém veio enriquecer a minha vida. Conheci uma jovem. E o meu sonho de reviver a presença de mamãe em casa renasceu. Nós nos casamos e eu comecei a ser feliz outra vez. Estava muito jovem ainda, estava quase nos 20 anos, quando iniciamos a nossa vida de casado. O tempo foi passando e, de repente, o primeiro filho enriqueceu o nosso lar. Foi uma coisa muito boa, muito linda. E depois o segundo e o terceiro. E nós conversávamos muito naquelas noites de luar. Nos sentávamos no banco, na porta da nossa casinha pobre, e começávamos a fazer castelos a respeito dos nossos filhos. Os nossos filhos não vão ser analfabetos, não vão ser ignorantes, eles vão estudar, eles vão para a cidade grande, vão ser doutor, todos eles. Nós vamos trabalhar aqui duramente para sustentá-los lá fora, para que eles possam crescer, ter novos horizontes, um horizonte mais amplo. Era o que nós sonhávamos para os nossos filhos. Eles foram se multiplicando, já tinha uma boa quantidade. O tempo passou e o primeiro filho foi para a cidade grande para estudar, para ser doutor. E depois o outro, e todos eles foram, graças a Deus, graças àquele pedaço de terra que o papai me deixou, e graças a estas mãos, que ainda estão calosas pelo cabo da enxada. Os meus filhos se foram, todos eles. Depois o primeiro se casou, depois o outro se casou, e eu e a minha veinha fomos ficando ali, sozinhos, pensando nos filhos que estavam na cidade grande e que de vez em quando apareciam para nos abraçar. Estávamos felizes, porque eles estavam felizes, estavam se tornando doutores e já estavam tendo família também. A gente sentia saudade, muita saudade, mas o que é que vai fazer? A vida é assim. E o tempo foi passando, até o dia que eu voltei do trabalho, cansado, e a cena foi tão igual. Normalmente, a véia estava me esperando na porta, mas nesse dia, ela não estava. O sol ia morrendo devagarinho, lá nos confins do mundo. E o céu estava todo enfeitado de vermelho, amarelo, laranja, lilás. Parecia uma festa da natureza. Mas o meu coração se amarrou, deu um nó, e eu entrei em casa. E ela estava ali, na beira do fogão, caída no chão, os olhos abertos. E eu só fiz fechar os olhos dela, para sempre. Ela se foi. O amor da minha vida. E a solidão tomou conta da minha casa velha. Uma solidão tão doída, tão fria, tão nua. Mas eu comecei a pensar, mas eu tenho filhos. Filhos que são doutores. Filhos que moram na cidade grande, filhos que vão preencher a minha vida naturalmente, e já tenho até netos também. E eu resolvi então
E quando o filho me visitou, um deles, eu propus. Bem, eu agora não tenho mais ninguém. A sua mãe já foi embora, eu estou sozinho, já estou velho. Ficar trabalhando aqui, a troco de quê? Então, eu estava com vergonha de fazer a proposta, mas, então, que tal se você me levasse para a cidade, se eu pudesse viver com você? E o meu filho ficou meio embaraçado e disse, bem, pai, é que, sabe como é que é, né, pai? Eu sou casado agora, e a minha mulher é uma pessoa assim meio fechada, meio estranha, e temos filhos, e eu vou conversar com a minha irmã, vamos ver o que é que a gente pode resolver. Depois a gente expõe para o senhor. Depois de algum tempo, a filha, sabe, pai, é que meu marido é uma pessoa assim, não muito sociável, ele é muito fechado, o senhor não ia ficar bem, o senhor não ia se sentir bem, e as crianças são barulhentas. Ele disse, mas neta, é uma coisa tão boa na vida da gente, eu nem ia me importar, eu ia ficar quietinho no meu canto e não ia atrapalhar ninguém. Pois é, pai, nós vamos reunir todos os irmãos, vamos conversar, e vamos ver o que é que a gente pode fazer pelo senhor. E eu disse, está certo, eu vou ficar esperando. Vocês resolvam o que vocês acharem melhor. Eu só não queria ficar aqui sozinho. Tendo tantos filhos, eu não queria ficar sozinho. Tá, pai, pode deixar, nós vamos resolver. O tempo foi passando, passou um ano, passou mais um. E o filho, um deles, chegou e disse, pai, olha, nós tomamos uma decisão, resolvemos que nós vamos levar o senhor para a cidade e, sabe, pai, é difícil de falar isso, porque o senhor entende, afinal de contas, o senhor é nosso pai. É que, morando em apartamento, morando assim, apertado, com crianças, com gente trabalhando o dia inteiro, fica difícil a gente ter... Sim, meu filho, fica difícil ter um velho dentro de casa, não é? Tudo bem, não tem problemas nenhum. Não, pai, mas nós vamos levar o senhor para a cidade e deixa por nossa conta. O senhor vai ficar muito bem. E eu fui para a cidade grande, fiz uma viagem, e lá o meu filho me levou para uma casa bonita. Uma casa que tinha bastante velhos como eu, e ele me colocou ali e disse, pai, o senhor vai ficar bem aqui, tem muita gente da sua idade, o senhor conversa, tem festa, é uma vida alegre, o senhor vai ter cuidado dos médicos, o senhor vai ter tudo o que o senhor precisa, e a gente vem também, de vez em quando, a gente vem visitar o senhor. E eu disse, claro, meu filho, claro, eu vou ficar muito bem. E fiquei, fiz muitos amigos, estava tudo muito bem. No primeiro mês eu recebi a visita dos filhos, dos netos, e no segundo mês também, e foi uma festa, e foi uma coisa boa. Um ano foi se passando, aí, sabe, os filhos já não tinham muito tempo, sabe como é jovem, né? Tem muito trabalho, tem muita festa, tem muita coisa, e eu entendia. O tempo foi passando, eles não apareciam. Eu estava entendendo tudo isso, porque é natural. Cuidar de velho não é uma coisa boa. Depois de algum tempo, eu fui chamado na direção daquele lar. E uma senhora simpática disse para mim, o senhor sabe, nós temos essa organização, isto aqui custa dinheiro, não é uma instituição de caridade, a gente não tem aqui ninguém que não pague. E já tem 3 meses que o senhor não paga a sua mensalidade. E então o senhor entende, né? A gente não pode manter o senhor aqui dentro. Eu disse,
deve ter algum engano. Os meus filhos, os filhos do senhor pagavam normalmente, durante muito tempo, mas já tem 3 meses que ninguém, nem um telefonema, ninguém diz nada. E eles, mas como? No meu aniversário eu tenho recebido flores, todo aniversário eu recebo flores, são os meus filhos. Ela disse, sim, são os seus filhos. Eles pagaram a floricultura e nesse dia a floricultura manda as flores para o senhor, mas eles não aparecem, não telefonam, a gente não sabe de nada. E, infelizmente, a gente não pode continuar com o senhor aqui. Ninguém responde aos nossos telefonemas, ninguém responde a... Eu disse, eu entendo, eu ainda tenho alguma coisa de valor, eu vou sair e o que eu tenho de valor eu deixo aqui para cobrir as minhas despesas. Sabe, eu nunca fiquei devendo nada para ninguém, não é do meu feitio, do meu caráter, eu sempre paguei todas as minhas contas. Então, o que eu tiver de valor... Disse, não, o senhor pode levar tudo que é seu, não faço questão. E eu peguei uma muda de roupa, um pijama, um chinelo, e a minha malinha velha, que eu tinha levado para a cidade grande, e saí. Eu tinha algum dinheiro no bolso, e fiquei pensando naquela loucura de cidade, para onde eu vou? Eu não conhecia nada daquilo. Eu nunca saí da minha terra. Perdido na calçada, eu olhava para um lado, para o outro, e fui andando. Até que cheguei numa rodoviária. Com o dinheiro que eu tinha no bolso, eu comprei uma passagem no ônibus que estava ali parado na minha frente. A cidade era esta que está aqui. Eu nem sei porquê. Comprei a passagem, entrei no ônibus, o dinheiro acabou. E eu viajei até o ponto final. Desci aqui na rodoviária. E fui andando, até a praça, me sentei. E eu sentia aquele buraco no estômago, uma fome, cansaço, sono. E fiquei olhando para a igreja e pensando, meu Deus, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? E agora? Para onde eu vou? Eu perguntava para o senhor que devia estar lá na igreja. E dormi ali, dormi de cansaço. E de repente eu senti uma mão macia que passava na minha testa. Abri os olhos, alguém estava sentado do meu lado, uma senhora simpática, que me acarinhava e dizia, o senhor está com febre, o que é que o senhor está fazendo aqui? Onde o senhor mora? E eu disse a ela que eu morava em lugar nenhum. E ela então pegou a minha malinha, me pegou pela mão e me trouxe para cá. Foi um anjo de Deus que saiu da igreja e veio me buscar onde eu estava. Ela me levou, ela me trouxe para cá e eu encontrei uma cama macia e mãos de mãe que me acarinhavam e que me alimentavam. Essa criatura que a senhora conhece, que é a mãe de todos nós que estamos aqui, me ensinou a ser feliz. E o senhor não procurou seus filhos mais? Ele disse, não, nunca mais. Para quê? Velho só dá trabalho, deixa eles serem felizes. Eu disse, mas que filhos horríveis que o senhor tem. São criaturas muito más. E ele disse, não fale isso, não. Não fale isso dos meus filhos, eles não são maus, eles são filhos, são assim mesmo. E, sabe, hoje eu sou espírita, aprendi o evangelho aqui, nessa casa, com os meus companheiros e com a nossa mãe. Hoje eu entendo uma porção de coisa desse negócio de espírito. A gente não morre, a gente fica vivo, a gente vai reencontrar as pessoas. Então,
Sabe, eu tenho conversado muito com Deus. E às vezes eu falo para Ele assim: meu Pai, quando eu morrer, o Senhor vai ver o que foi que eu fiz. O que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo. Eu acho que eu não fiz muita coisa errada. Então eu acho que eu devo ter algum merecimento. Então eu falo para Ele assim: sabe, Pai, se eu tiver um merecimento desse tamanho, o Senhor deixa eu nascer outra vez? E se eu tiver um merecimento desse tamanho, o Senhor devolve meu pai? Eu quero ser filho daquele pai. Aí eu digo assim para Deus: sabe, Deus, se eu tiver um merecimento desse tamanho, eu queria que o Senhor devolvesse a minha mãe. Eu queria nascer da mesma mãe. Então, se eu tiver um merecimento desse tamanho, eu vou ter a minha mãe e o meu pai de volta. Sabe, Deus, se eu tiver um merecimento desse tamanho, o Senhor devolve a minha mulher? Eu quero casar com a mesma mulher. Se eu tiver um merecimento desse tamanho, eu vou ter o mesmo pai, a mesma mãe e a mesma mulher. É muito merecimento, não é? Eu disse: é muito merecimento. Mas aí eu fico pensando, eu rezo. Aí eu falo para Deus: Deus, se eu tiver um merecimento desse tamanho, eu queria, Deus, que o Senhor devolvesse todos os meus filhos. Eu queria que todos os meus filhos nascessem de mim. Eu disse: mas o Senhor queria esses filhos de volta? Aí ele disse: pera, dona, pera. Eu queria os meus filhos de volta. Porque eles não são ruins, dona. Não são ruins. Eu é que fui ignorante demais. Eu é que não soube criar os filhos. Eu quis que eles fossem doutor, eu quis que eles fossem para a cidade grande, eu quis que eles fossem gente diferente de mim. Enchi eles de orgulho e de vaidade. Eu esqueci, dona, de dar a ele a coisa mais importante da vida. Esqueci de dar Deus para eles, de dar uma religião. Então, se eu tiver um merecimento desse tamanho, e Deus acreditar em mim e devolver os meus filhos, então eu vou ensinar, primeiro de tudo, eles conhecer Deus, conhecer a responsabilidade da vida. Eu vou colocar amor no coração deles, porque Deus é amor. Aí então eu vou ser muito feliz, muito feliz. Uma visão diferente da vida, uma razão para viver. Enquanto todos nós estamos procurando uma felicidade indébita, uma felicidade a que não temos o direito, uma felicidade que não construímos, esse homem encontra como razão para desencarnar e para reencarnar o trabalho de salvar almas, de cuidar de vidas, de orientá-las. Sabe, dona, se eu tiver um merecimento desse tamanhão, eu vou pedir os meus filhos de volta, porque aí vai ser diferente. A primeira coisa que eu vou colocar nos seus corações é Deus, é a religião. Vou ensinar para eles o que é o amor. Aí eles serão diferentes. Você já pensou nisso? Você já colocou Deus no coração dos seus filhos? Nessa luta insana, onde nós estamos numa sociedade consumista, preocupados com a última televisão que vai sair, a digital agora, né? E preocupados com a última cafeteira que vai sair, preocupados com a última máquina de lavar, preocupados com o último carro que vai sair, preocupados
com a última moda que se vai comprar, quando nós estamos preocupados de dar o tênis da marca melhor para os nossos filhos, de dar a eles o ingresso numa academia para fisicultura, quando estamos preocupados com tanta loucura, quais as nossas preocupações de prepará-los para a vida verdadeira, a vida espiritual? Se não sobra tempo nem para nós. Vamos à casa espírita e retornamos para casa e continuamos do mesmo tamanho, com os mesmos problemas, com as mesmas lutas e as mesmas manias, se não há uma mudança radical. Uma ocasião, eu resolvi fazer o jogo da verdade com os meus filhos. Fiquei meditando, eles eram pequeninos ainda, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou sempre chamando a atenção dos meninos, mostrando a eles os seus erros, seus defeitos, as suas falhas. Será que é exatamente essa a minha tarefa, ficar martelando as coisas? Resolvi fazer o jogo da verdade. Sentamos em torno da mesa e disse, o nosso culto hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos colocar uma pessoa na berlinda. E é aquele jogo da verdade. Vocês têm que falar a verdade. Quem vai ficar na berlinda hoje é a mãe. E vocês vão dizer o que há de errado com a sua mãe, para a mãe poder corrigir. Ai, não, mãe, você não tem nada de errado. Você é a melhor mãe do mundo. E vocês são os mais mentirosos filhos do mundo. Vamos acabar com isso. Agora eu não sou a mamãe. Eu sou a Ana Guimarães e vocês vão apontar o que vocês gostariam de consertar na mamãe. Olha, gente, não façam isso, não. Porque a gente fica tão assombrada. Aí comecei, perguntei para o mais novinho. Ele ficou, não, você é muito linda. Eu falei, você é muito boa. Você... A verdade. Aí fui para o outro, até que a minha filha, mais velha de todas, resolveu, ficou muito séria e disse, mãe, a gente não está falando a verdade, não. Na verdade, mãe, a gente queria que você mudasse um pouco. Eu disse, fala, filha, o que é que a mãe tem que mudar? Eu quero mudar. É esse o meu... Sabe o que é, mãe? Você é muito boa, mas você fala demais. A gente faz uma coisa errada, você pega e fala. Você fez isso, isso, isso e isso. Aí passa um pouquinho, a gente faz outra coisa, você pega e fala, lembra? Você fez isso, 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 e agora fez isso, isso e isso. Aí quando acontece, fala, lembra? Você fez aquilo e agora fez isso. Mãe, você já falou uma vez, por que tem que falar mais outras vezes? A gente já ouviu. Então, se você não falasse tanto, você ia ser uma mãe perfeita. E eu fiquei olhando para minha filha e fiquei pensando, meu Deus, mas era exatamente o que eu mais tinha raiva da minha mãe. A minha mãe, quando falava uma coisa, ela buscava aquelas coisas que estavam enterradas há 2000 anos. Falava, 2000 anos atrás você fez isso. E eu ficava, meu Deus, faz a minha mãe ficar calada. Meu Deus, faz a minha mãe ficar muda. Quantas vezes eu pedi em pensamento para ela ficar muda? E a minha mãe fala, e eu estava repetindo o mesmo erro com os meus filhos. Então eu disse a eles, falei, olha, vamos fazer, a gente não corrige as coisas de repente, mas vamos fazer o seguinte, quando a mãe começar a falar uma coisa, levanta um dedo. Eu quero saber que eu já falei outra vez e não vou repetir. Olha, os meninos cansaram de levantar o dedinho assim. E eu corrigi, consegui. Hoje eu não repito. A gente tem as nossas discussões, eu digo uma coisa, nunca repito a ele o que eu já disse antes, nem para os meus filhos. Corrigir. Um esforço muito grande, porque a gente não se corrige repentinamente, a gente gosta de corrigir os outros, mas quando chega corrigindo a pessoal, é muito complicado. Mas se tornou uma razão para viver, a minha corrigenda,
consertar os meus defeitos. E à medida que a gente se conserta, a coisa vai se acertando em torno de nós. Esse esforço não é uma coisa simples. É difícil, mas a gente consegue. Aliás, eu usei a palavra é difícil, usei uma palavra errada. Não é difícil. Ou vocês acham que é? Consertar os nossos defeitos é difícil, é? Muito! Tem certeza? Mas é difícil? Então o livro dos Espíritos está enganando a gente, viu? O livro dos Espíritos está mentindo para nós. Vamos tirar isso a limpo. Porque, não, melhor não tirar a limpo, não. Eu vou só dar um conselho para vocês. Você que acha que é muito difícil consertar as inclinações negativas, retirar as tendências ruins, os defeitos que a gente tem, vocês não leiam, o item 909, 910, 911, 912 do Livro dos Espíritos. Não leiam. Vocês abram o livro, risquem tudo, porque aí vocês não vão ver os Espíritos dizendo que... Também eu não vou dizer. Não leiam. As perguntas, vou repetir, que é para riscar do Livro dos Espíritos. 909, 10, 11, 12. Porque elas vão de encontro ao que vocês estão pensando. E como a gente sempre acha que nós achamos as coisas certas, melhor a gente não ler o Livro dos Espíritos, porque, olha, o que eles estão dizendo ali é uma loucura. 909, 10, 11, 12, não leiam. E eu sei que os senhores vão me atender, mas, para encerrar, eu vou contar uma historinha que ocorreu na nossa casa espírita. Nós vamos fazer um desafio para os nossos companheiros. Porque na casa espírita a gente tem que aprender as coisas boas. E, às vezes, a gente tem dificuldade de relacionamento, várias dificuldades que surgem na casa espírita. E a gente tem que superar. E a melhor maneira da gente superar as nossas inclinações negativas, não leiam a resposta 909, mas é fazendo um esforço. E, às vezes, até um esforço... Olha, quase que eu falo, igual como está no livro, mas não vou falar isso. Fazendo um esforço. Então, nós fazemos um desafio com os nossos companheiros. A gente senta e, geralmente, é numa quarta-feira. Gente, nós vamos estabelecer o desafio da semana. No final da semana, quando chegava na outra quarta-feira, os companheiros chegavam e eu dizia a eles, muito bem, como é que você foi? Que nota você dá? De 0 a 10, quanto é que você se dá? E as pessoas davam notas para o seu desafio. Se conseguiram ir bem, se não conseguiram e tal. Então a nota variava geralmente assim de 0 a 2, 0. Quando ia muito longe, chegava num 5, 6, a nota que eles se davam. E uma vez, nós estávamos fazendo o nosso desafio, eu disse assim, o desafio hoje vai ser o seguinte, ninguém vai discutir. Vocês vão passar a semana sem discutir. Se alguém disser alguma coisa agressiva, fiquem calados. Não retruquem. Não digam nada. Não discutam. Quando eu acabei de falar o desafio, o senhor que estava próximo de mim levantou e falou assim, estou fora. Eu disse, mas como, senhor? Ninguém pode ficar fora. Todo mundo... Ah, não dá, eu vou tirar 0. Não vai dar certo. Aí, mas por que o senhor quer sair fora, vai tirar 0? A senhora não conhece a jararaca que eu tenho lá em casa. Mas olha, se o senhor tem uma jararaca em casa, há quanto tempo? 25 anos. Falei, depois de tanto tempo assim, o senhor já está imunizado com o veneno da jararaca, não morreu até hoje. Então já está imunizado. Então o senhor vai conseguir. Se a jararaca morder, o senhor vai ficar calado. Ele, não vou conseguir. A senhora não sabe o que ela fala. E eu digo, o que é que ela fala? Bem, quando eu chego em casa, a primeira coisa que a jararaca fala,
Já está vindo da sua macumba? Porque ela é da Igreja Universal. Eu já fico danado. Mas o que é pior ainda, ela diz, o que é que a mãe de santo ensinou para você hoje? E a mãe de santo é a senhora. Aí eu não aguento. Aí eu respondo mesmo. Não dá. E a gente briga e é aquela confusão. Toda vez que eu volto do centro é aquela briga lá em casa porque a jararaca vai. Eu disse, mas o senhor vai fazer um esforço. Vai fazer um esforço, vai ficar calado. Ele falou, não vou conseguir. Ainda quando ela insulta a senhora, eu fico mais zangada. Não, mas você vai conseguir. O senhor vai tirar uma nota 10, tenho certeza. E ele foi embora para casa. Passou o dia, passou outro e tal. Chegou quarta-feira. O pessoal sentado e eu disse, muito bem, de 0 a 10, quanto é que você tirou? 2. De 0 a 10, 0. 0 a 10, tal. Até que alguém tirou lá uma nota 6. E eu cheguei, deixei ele por último e falei, senhor, 0 a 10, quanto? 4. Eu fiquei até sem voz, sem fôlego. 4. Que beleza. Ele falou, consegui. Consegui. Aí ele contou como é que foi. No primeiro dia, na quarta-feira, não aconteceu nada. Quando a jararaca falou, ele respondeu. Aí, quinta-feira, ele chegou em casa e ela começou a falar e ele caminhou um pouquinho, calado, e ela atrás, falando, até que ele não aguentou mais e respondeu. Aí, quando foi no sábado, que é o dia de atendimento às crianças e tal, ele voltou, ela estava esperando. Quando ele entrou, ele começou a falar, tinha um banquinho assim na cozinha, ele foi e sentou lá no banco. Sentou e ficou quieto, e ela falando. A macumba, a mãe de santo, e não sei o quê. Depois de algum tempo, ele disse que ela parou, chegou e botou a mão na testa dele e falou, você está doente? Você está com febre? O que você tem? Vem cá, vai tomar um banho, vai se deitar um pouquinho. E eu fui para o banheiro, tomei um banho, ela me levou até a cama, eu me deitei, aí daqui a pouco ela veio com um pratinho de sopa. Toma uma sopinha, o que é que está acontecendo com você? Você está doente, você está sentindo alguma coisa? Me fale, eu estou ficando nervosa. E ele calado, não dizia nada. Aí quando foi na segunda-feira, ele voltou também, a boca fechada, sentou no banquinho, ela... O que será que essa mãe de santo está fazendo com você? Você está ficando doente. É lá, é a macumba que está deixando de ser doente. Mas foi. E ela, imagina que ela lavou os meus pés. Pegou uma bacia com água, lavou os meus pés e me deu um chazinho e foi me cuidando e tal. E eu consegui. Aí cheguei hoje, eu tiro nota 4. Eu disse, mas não, o senhor pode dar um 9 por causa dos 2 dias anteriores, mas pode dar 9. Não, eu não posso dar tanta nota assim, porque eu não falei, mas o que eu pensei... também, o pensamento também é um dardo venenoso. Então, o senhor vai controlar o pensamento também. Para encurtar a história. Passou um mês... E ele chegou no centro e disse, dona Ana, vai lá fora que tem uma pessoa ali esperando. Eu disse, a pessoa não entra aqui? Não, isso aqui é do demônio, não pode entrar aqui não, mas vai lá fora. Fui lá, estava lá a esposa dele, um senhor alto, foi militar, e ela baixinha, e ela estava lá na porta. Dona Ana, eu vim trazer para a senhora uns sapatinhos, eu faço sapatinho para dar assim para os pobres, e eu sei que a senhora tem um trabalho aqui de atendimento a mães carentes, então eu trouxe os sapatinhos que eu fiz. E eu comecei a receber os sapatinhos, roupinhas, enxovais pronto que ela preparava e mandava através do marido. O tempo passou, eles se mudaram, moraram mais longe, ficou um pouco mais distante. Depois, um dia ela apareceu lá na nossa casa. Ele ficou muito doente, a gente foi visitá-lo muitas vezes. E um dia ela apareceu na nossa casa. Dessa vez ela entrou na casa. Um pacote grande. Ela disse, dona Ana, eu vim trazer as coisas do meu marido. As roupas, os livros. Eu sei que ele vai ficar muito feliz
de saber que a gente trouxe tudo isso aqui para o centro. Sabe, dona Ana, eu tenho tanto a agradecer. A gente viveu tanto tempo junto. E eu demorei tanto para descobrir que marido que eu tinha. Que homem bom que era o meu marido. A gente foi tão feliz nesse pouco tempo, depois que eu acordei para a realidade. Mas eu sei que ele foi muito feliz comigo também. A gente viveu tudo aquilo que a gente devia ter vivido nos 25 anos, que a gente brigou, discutiu e se agrediu. Mas valeu a pena. Hoje eu sinto uma saudade tão grande, mas eu sei que eu fiz ele feliz nos últimos tempos da sua vida. Isso é verdade. Vale a pena um esforço. E o esforço não é tão grande. Leiam a pergunta 909, 910, 911, 912 do Livro dos Espíritos. Às vezes, com um esforço insignificante, dizem os Espíritos, nós controlamos as nossas emoções, a agressividade, e modificamos o nosso sistema de viver. Aí sim, a gente começa a ser feliz. Não é uma felicidade indébita, uma felicidade a que não nos credenciamos, mas é a felicidade conquistada, através da luta que fazemos para domar as tendências negativas, para modificar as nossas inclinações para o erro, para a agressividade. E aí a gente vai perceber que Deus é amor e Ele nos deseja felizes. Vale a pena que nós tomemos como uma razão para viver o objetivo de domar e modificar a nossa maneira de ser, de agir, de sentir e de nos relacionarmos com as pessoas que estão em torno de nós. Eu não desejo que o meu marido se torne um santo, mas eu aspiro que eu consiga mudar o meu mundo interior, que eu seja boa, que haja paz no meu coração e que eu possa construir no coração do meu companheiro um sítio de harmonia, que eu possa fazer isso com os meus 4 filhos, que eu multiplique para os meus netos e que eu transfira também para os companheiros espíritas que nos ouvem. Não temos o objetivo de consertar ninguém, mas temos o objetivo de mudar o status quo na intimidade do nosso coração. E é isso que o Pai espera de nós. E esta é a nossa razão de viver. E esperamos que também os senhores tomem como uma razão para viver o objetivo da automodificação, da autodescoberta e de perceber o quanto somos amados pelo nosso Pai, que nos deu como magna herança a possibilidade de racionalmente escolhermos o nosso caminho. E o nosso caminho é o caminho da felicidade. Como diz Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em ti. Então vamos concluir tudo isso, fazendo com que haja paz no mundo, havendo paz em ti. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.